Olá a todos e todas, sejam bem-vindos à 18ª aula de Matemática 1 do C251. Essa é a nossa última aula do curso. Tá? Nessa aula vamos estudar a chamada integração por partes, né? O último conteúdo dessa disciplina. Ok? Então vamos à nossa aula. Então vamos entrar na seção 6.3, integração por partes. Assim, da mesma forma que na integração por substituição foi motivada por uma regra de derivação, que a gente pode dizer que também é motivada, a fórmula ela surge de uma regra de derivação. Tá? Então, essa regra de derivação é a derivada do produto. Então, vamos considerar duas funções, f e g, tá certo? E o produto, vamos calcular a derivada do produto e ver o que dá. Tá? Então, sob determinadas condições, eles conseguem, então, obter uma fórmula. E essa fórmula vai ser útil na hora de você calcular a integral. Tá bom? Então, vamos à nossa... Então, ó, em primeiro lugar, ó, sejam f e g funções definidas e diferenciadas em intervalo i. Então, aqui temos a regra do produto para derivadas, ó, repara. Então, aqui, ó, da regra do produto para derivadas, tá certo? Então, a derivada do produto é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. O que a gente vai fazer? Bom, repara, eu vou pegar esse primeiro termo e vou jogar para o outro lado, tá? Onde eu vou obter a expressão de baixo. O que vai acontecer? Bom, vai acontecer o seguinte, eu vou ter aqui f de x, g' de x igual a derivada do produto menos a derivada do primeiro vezes o segundo. Bom, vamos admitir que f' de x, g de x possua primitiva. Se vai possuir primitiva, então é uma informação. Vamos guardar essa informação. A gente já sabe, observe o seguinte, se a integral da derivada é a função, então dada uma função, aí você deriva essa função, integra essa função, a primitiva vai ser a própria f. Então, a primitiva da derivada de uma função é a própria função. Então, se você tem a derivada do produto, a primitiva dessa derivada é justamente a função. Então, no caso aqui, é a derivada do produto f de x vezes g de x. Então, a primitiva disso vai ser f de x, g de x. Bom, uma vez que você admitiu que a f' de x e g de x admite primitiva, então você tem que todo esse lado direito admite primitiva. Todo esse lado direito aqui. Tá vendo? Todo esse lado direito, ele admite primitiva. E se admite primitiva, então o lado esquerdo, por ser igual, tem que admitir primitiva. Ok? Então, então a gente pode chegar à seguinte fórmula. Olha, então o processo é esse, a gente está reduzindo uma fórmula. Então, a integral de f de x, g' de x, dx é igual a f de x menos g de x, que é a primitiva da derivada desse produto, menos a integral do f' de x, g de x. Lembrando que a gente já tinha posto, admitido que ela possuía primitiva. Então, essa integral é factível, é de ser calculada. Tá bom? Tranquilo isso? Então, como é que a gente vai proceder aqui? Então, vamos tornar isso aqui mais... melhorar a aparência dessa fórmula, tá? Então, ó, em primeiro lugar, vamos ver o que a gente está... Vamos fazer um resumo aqui. Então, resumo. Vou fazer aqui, ó. Um resumo. Você pode entender como até um procedimento também, né? Então, resumo, ou procedimento, vou escrever assim. Resumo. Tá? Então, para poder calcular, ó, para calcular a integral de f de x, g' de x, dx, em primeiro lugar, ó, vamos simplificar, né? Vamos usar expressões mais simples. Vamos chamar, faça, escreva u igual a f de x e vamos chamar uma parte de u e uma parte de dv. Ah, mas por que isso? Ó, repare. Da onde vem o nome, né? Integração por partes. Você vai integrar, literalmente, você vai separar em partes, você vai integrar uma parte, depois vai integrar outra parte. Então, escreva u igual a f de x e dv igual a g' de x.
Bom, reparem, no segundo passo aqui, esse segundo aqui, a gente pode determinar, ó, determine du igual a f' de x, calcula a diferencial. Tranquilo, né? Depois, e v, ó, aqui, ó, dx, e v igual a g de x, tá certo? 3. Bom, uma vez que determinou du igual a f' de x e v igual a g de x, a gente vai, aquela fórmula de cima, essa fórmula, então, ó, aplique a fórmula, então, ó, a fórmula, mas que fórmula é essa? Repare, isso aqui é U, você chamou isso aqui de U, isso aqui é dV, tá? Então, o que a gente fez aqui? Ó, apareceu U, depois desse lado apareceu o V, aqui, tá vendo? Ó, só para aparecer o que a gente está querendo aqui, eu vou apagar aqui, ó, só para a gente poder visualizar melhor. Olha o que vai aparecer aqui para a gente. Então, ó, vai aparecer G de X, F', vamos inverter aqui a ordem, ó, o G é quem? O G não é a V, a integral da V, e isso aqui não é du. Então, literalmente, a gente separou em duas partes, uma parte integrou, a outra derivou. Então, surgiu essa seguinte fórmula, tá? O dV igual a U vezes V menos V du. Ok? Então, essa aqui é a chamada fórmula de integração por partes, tá certo? Então, ó, a ideia é a seguinte, a ideia dessa fórmula aqui, qual é a ideia dessa fórmula? Deixa eu ajeitar aqui para ver melhor. Então, a ideia dessa fórmula é justamente o quê? Você obter uma expressão, mais simples. Ó. Então, você quer calcular a integral do lado esquerdo, o intermédio de uma integral mais simples do lado direito. É isso que a fórmula está dizendo para a gente. Então, essa aqui é a chamada fórmula de integração por partes. Então, ó, vou colocar aqui. Então, ó, e essa aqui é a chamada fórmula de integração por partes, ok? Tá? Então, exemplo, ó. Então, olha o que diz aqui, eu coloquei na apostila isso aqui. Toda vez que aplicamos a fórmula de integração por parte, substituímos a integral do tipo UDV por uma do tipo VDU. E o que a gente espera disso? A gente espera que a integral que a gente obter do outro lado seja o quê? Mais simples, mais fácil de ser calculado do que a integral do lado anterior. Simples. Tá? O método é esse. Então, quando você empregar a substituição, a integração por partes, você espera que do lado direito você encontre uma fórmula que seja mais simples de ser calculada do que do lado esquerdo. Ah, professor, mas aí, qual o método que eu vou utilizar? Uma pergunta que todo mundo me faz. Bom, olha, via regra, a gente, se você olhar para a integral, o primeiro pensamento é você usar a substituição. Se você esgotou a substituição e não conseguiu, então passa-se por uma técnica diferente. Uma técnica diferente que eu sugiro é a integração por partes. Então, na sequência, você pensou em usar a integração por substituição, não funcionou, passa para a integração por partes. É assim que você pensa. Ou, pelo menos, se você conseguir usar a substituição por uma integral mais simples, a ponto de você conseguir aplicar a integração por partes, também. Ou ainda, você usou a integração por partes, olhou, viu que não conseguiu. Aí, obteve uma integral que era mais simples, se eu posso usar uma tabela ou usar o método, também é possível acontecer. Tá bom? Então, ó, vejamos alguns exemplos, tá? Então, exemplos.
Então, aqui, exemplo número 1, tá? Observe isso aqui, ó, um exemplo simples, tá? Tá vendo? Aqui a gente pensa aqui, assim, olha para essa expressão aqui, ó. A gente pensa fazer uma mudança de variável, fazer u igual a x, u igual a x, vai obter a integral de u, exponencial de u, du. Não, então não resolve, dá o mesmo grau de dificuldade. Se você pensar fazer u igual a exponencial de x, então x é igual a ln de u. Então, novamente, você não tem uma integral mais simples, então a substituição não resolve esse problema. Então, o que a gente vai proceder aqui? Então, a gente vai ter que escolher aqui, ó, chamar uma parte, onde a gente vai lançar a mão da integração por partes. E como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai chamar uma parte de u e uma parte de dv. A parte que eu vou chamar de u, eu vou diferenciar. A parte que eu chamar de dv, eu vou integrar. A escolha é feita de modo que eu obtenha uma expressão mais simples do lado esquerdo. Tá certo? Ou, perdão, do lado direito, perdão, tá? Uma expressão mais simples do lado direito, tá? Então, vou chamar aqui, ó. Então, isso que eu quero resolver, tá? Eu quero encontrar i. Quero resolver u. Então, vou chamar u, vou chamar uma parte de u e uma parte de dv. Ok? Então, a parte que eu chamar de u, eu vou diferenciar. A parte que eu chamar de dv, eu vou integrar. Então, quem eu vou chamar de u? Repara que eu quero uma expressão mais simples. Então, eu vou fazer a seguinte escolha. Vou chamar u de x. Porque quando eu diferenciar, mais simples de uma função de primeiro grau é uma função constante. Mais simples de uma função x quadrado é uma função x, é a função de grau 1. Função 2, grau 2, o que é mais simples? Qual a função mais simples que você espera? É uma função de grau 0, então seria a função constante. Então seria u igual a x, então du vai ficar dx. dv vai ser quem? Vai ser a exponencial de x, o que sobra. Isso aqui. Então, isso aqui eu vou chamar de u. E esse aqui eu vou chamar de dv. Então, isso aqui vai ser a exponencial de x. Ah, eu integrei. Reparar, professor, mas por que o senhor não colocou constante? Porque aqui meu objetivo não é encontrar a integral, mas encontrar uma primitiva. Basta uma primitiva. Porque quando eu estou querendo encontrar a integral indefinida, eu primeiro vou buscar o quê? Uma primitiva. Aí, ao final do processo de encontrar essa primitiva, eu vou adicionar a constante para descrever a integral indefinida. Tá certo? É nesse sentido. Então, vamos escrever aqui. Então, i, ó, então, pela fórmula de integração por partes, né? Fórmula de integração por partes. Temos o seguinte, ó, i igual a quê? A integral, né, de x exponencial de dx, então vai ficar o quê? Vai ficar esse com esse, tá vendo? Então vai ficar x exponencial de x menos a integral desse, né? A integral desse com esse, então vai ficar menos a integral de e de x dx. Ó, repara, então a integral que eu obtive aqui, ó, tá vendo? Essa integral aqui, ela é mais simples, ó. Vou até frisar aqui de novo, ó. Vou frisar ela aqui. Essa integral aqui, ela é mais simples do que a integral original. Mais simples no sentido que eu posso dar um outro processo para poder calcular, no caso, a tabela de integrais imediata. Então, a integral da exponencial de x é a própria exponencial de x. Então, encontrei a integral, encontrei uma primitiva e agora vou adicionar a constante. E aqui é a resposta. Tá bom, pessoal? Tá? Nesse segundo exemplo, agora você vai ter o ln de x. Então, ó, segundo exemplo aqui, ó, é o ln de x, tá certo? Tá? Segundo exemplo é o ln de x, então, ó, ln de x dx, tá? Então, eu quero resolver essa integral aqui. Novamente, vamos pensar aqui, antes de a gente lançar a mão da integração por partes, vamos pensar se é possível fazer a substituição. Vamos ver. Fazer u igual a x. U igual a x, du é igual a dx. Então, fica a integral de ln de u, du. Bom, mas aí o grau de dificuldade é o mesmo. Então, você obteve a mesma expressão, só que agora na variável u. Então, u igual a ln de x. A derivada vai ser quem? Vai ser de u, vai ser u, a derivada de u vai ser 1 sobre x dx. du vai ser 1 sobre x dx, que não comparece na expressão. Então,
não tem essencial a expressão da derivada. Então, a substituição não resolve. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Então, uma substituição simples não vai resolver. Então, agora eu vou lançar a mão de quem? Da integração por parte. Então, eu tenho que chamar uma parte de U e uma parte de DV. E ver o que dá. Então, ó, repara, eu posso chamar U de 1 e ln de x dv. Não ajuda. Então, a ideia melhor aqui é fazer o quê? Chamar o ln de x de U e o dv aqui, o dx de dv, tá? Então, vai ficar U igual a ln de x e o dv aqui vai ser quem? Vai ser igual a dx. Ah, professor, mas eu não buscava expressões mais simples? Sim, repare que quando você integrar o v, vai aparecer um x aqui. Como então não ficou mais complicado? No entanto, repare que você tem uma outra coisa mais complicada, que é o ln de x. Se você invertesse, ficaria muito mais complicado. Tá? Então, a ideia é exatamente essa. Ó. Quando você derivar o ln de x, é compensar. Tá? Então, ln de x, a derivada do ln de x é 1 sobre x dx. Então, uma coisa compensa. Tá? Então, aí vai ficar como? Então, ó, novamente, aqui, ó, vamos ver aqui. Ó. Então, pela fórmula de integração por partes, ó, J vai ficar como? J vai ser, ó, esse com esse, ó, tá vendo? X ln de x menos que a integral desse com esse. Vai ficar, que integral? Vai ficar a integral de x que multiplica 1x dx. Esse x corta com esse. Então, vai ficar o quê? X ln de x menos a integral de dx. Ora, a integral de dx cai na tabela de integrais imediatas. Então, aqui vai ficar o quê? Vai ficar x ln de x menos x, mais a constante que vem proveniente da integração. Tá bom, pessoal? Tá? Então, vamos para a próxima página. Tá? Vamos fazer mais um exemplo. Tá? Então, a gente vai aumentar o grau de dificuldade. Tá? Olha aqui, olha esse exemplo aqui. Tá? Esse exemplo aqui, a gente vai ter o seguinte. 3. Então, vai ser o quê? A integral de x ln de x dx. E aí? Quem você vai chamar de U e quem você vai chamar de dv? Repara, o ln de x é mais complicado. Se você integrar o ln de x é mais complicado do que você derivar. A derivada do ln de x é 1 sobre x. Quando você for integrar, é mais complicado você integrar o ln de x. Então, vamos chamar o seguinte. Vamos chamar, ó, isso aqui de I. Tá? A solução, ó, como a gente vai resolver. Eu vou chamar U igual ao ln de x, tá certo? Então, du aqui vai ser 1 sobre x dx, tá certo? E o dv? Dv é x dx. Repare, olha. Professor, o senhor falou que x quadrado é mais complicado do que o x, no sentido para efeitos da integração. Sim. No entanto, a ln de x, a integral do ln de x é muito mais complicada do que você derivar. Então, a escolha que você tem que ser feita é a escolha que dê menos possibilidade da expressão do lado direito ser mais complicada. Tá? Então, vamos ficar o que aqui? Vai ficar x ao quadrado sobre 2. Bom, agora eu vou aplicar a fórmula de integração por partes. Então, vai aparecer o quê? Ó, pela fórmula de integração por partes, ó. Então, I vai ser quem? Vai ser x quadrado sobre 2 ln de x menos a integral de quem? Que repara, de x quadrado sobre 2 vezes 1 sobre x dx. A expressão ficou essa, ó, x ao quadrado sobre 2 ln de x menos, ó, esse quadrado vai cortar com esse x, então vai ficar x dx, esse 1/2 eu vou jogar para fora. Então, aqui vai aparecer o quê? X ao quadrado sobre 2, ln de x, menos 1/2 de x quadrado sobre 2, que é x quadrado. Então, aqui vai ficar 2 vezes 2, 4. Aí, ó, finalmente, ó, adiciono a constante que vem proveniente da integração e acabou.
Tranquilo isso, pessoal? Tá? Aqui, ó. Vamos fazer um outro exemplo aqui, ó. Vamos fazer um outro exemplo e fazer... Ó, agora aqui, isso aqui é dos exercícios, né? Então, vamos fazer um exercício resolvido aqui, ó. Então, ó, exercício resolvido, tá? Então, aqui, ó, da lista do exercício, é importante você pegar a lista para fazer. Então, ó, é o exercício, ó, é o 3. Então, ó, letra B. Então, ó, B vai ser que é x ao quadrado, exponencial de x dx. E aí? Vamos lá. Eu quero calcular essa integral. Então, em primeiro lugar, vamos fazer aqui a nossa aqui. Ó. Vamos chamar isso aqui de I. Agora a gente tem que chamar uma parte de U e uma parte de dv. Certo? Certo. Então aqui, quem eu vou chamar de U e quem eu vou chamar de dv. Então, ó, U vai ser quem? Vai ser, ó, vamos ver. Não faz diferença. Derivar ou integrar. Tá? Ó, se eu integrar x ao quadrado, eu vou ter x ao cubo. Ruim. Então, eu quero tentar abaixar esse grau. Então, ó, x ao quadrado aqui. Então, du vai ser quem? Vai ser 2x dx. O dv, por sua vez, ó, olha a escolha que eu fiz aqui. Se eu escolhesse u igual a exponencial de x, dá no mesmo. Não muda. O grau de dificuldade, ó, pensa assim, isso aqui são duas partes, né? Então, uma parte fica fácil, que é ou integral ou exponencial, ou a derivada, ou a integral exponencial da mesma coisa. Mas o importante, então, você se preocupa com a outra parte. Se eu chamar u de x quadrado, eu vou derivar. Então, a expressão que eu vou obter é uma expressão mais simples. Se eu escolher o x quadrado como dv dx, eu vou integrar. E ao integrar, eu vou obter uma expressão mais complicada. Não é a ideia, tá certo? Então, aqui vai ficar o quê? Vai ficar, então, continuando a nossa conta, a gente vai obter isso, ok? Então, aqui, o i vai ser quem? Vai ser x quadrado exponencial de x menos a integral de quem? Agora, ó, exponencial de x, 2x dx. Repara. Então, vai ficar x ao quadrado exponencial de x menos 2 vezes quem? De x, 2, x, vamos escrever assim melhor, vamos escrever aqui de uma maneira melhor, que aí você vai ficar mais fácil. X dx. Opa, mas o que apareceu? Essa integral não é mais simples? Olha, o pensamento que você tem que ter é o seguinte, é mais simples relativo ao que você tinha antes. Certo? Então, ó, ela é mais simples, sim, do que você tinha antes. Mas é mais complicada do que você tem, do que uma tabela, do que uma integral fornecida para a tabela de integrais imediata. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou mudar o aqui. Então, vai aparecer o seguinte, ó. U igual a x, vou fazer o mesmo procedimento, ó, dv igual a exponencial de x dx. Quando eu diferenciar aqui, vai aparecer isso. Quando eu integrar isso aqui, vai aparecer isso. Certo? Então, aqui vai aparecer como? Vai aparecer i igual a x quadrado exponencial de x menos 2 vezes. Agora, no lugar dessa integral de x exponencial de x, eu vou colocar o quê? Aplicar a fórmula de integração por partes. Repare, a fórmula de integração por partes, você pode aplicar mais de uma vez. Tá certo? Você pode aplicar uma vez, depois aplicar de novo. Tá? Porque você torna simples uma vez, então você pode tentar tornar mais simples outra vez. Tranquilo isso? Tá? Repare, tá? Então vai ficar o quê? Vai ficar x exponencial de x menos a integral de quem? A exponencial de x dx. Aí isso aqui vai ficar o quê? X ao quadrado exponencial de x menos 2 vezes x exponencial de x mais a integral da exponencial de x dx. Ora, então repetindo aqui, x, esses dois primeiros termos,
A integral do exponencial não é mais simples do que a segunda integral? E essa terceira integral não é mais simples do que a segunda, do que a primeira? Então, a integral do exponencial de x caiu na tabela de integrais imediatas e temos essa solução. Encontramos uma primitiva. Ok? Então, adicionamos a constante que vem proveniente da integração. Tá bom? Tranquilo? Vejamos mais um outro exercício aqui. Olha esse exercício aqui. Letra G. Letra G, eu tenho o seguinte, ó. É a integral de x mais 1 ao cubo dx. E aí? Como é que a gente deve proceder nesse sentido? E aí? Então vamos pensar aqui comigo, ó. Eu vou fazer o seguinte, o exercício é para aplicar a integração por partes. Então, vou pensar em fazer o seguinte. Ó, eu vou pegar aqui, ó, u igual a x e dv igual a x mais 1 ao cubo dx. Tranquilo? Professor, mas ficou mais complicado. Ó, vai ficar aqui. Então, quando você integrar isso aqui, você tem que fazer o quê? Bom, vamos lá. Primeira parte, du. Isso aqui vai ficar du igual a dx. O v aqui, se você olhar aqui, você pode fazer até uma conta paralela aqui, uma conta aqui do lado, e você vai verificar que a integral que você vai obter aqui vai ser x mais 1. A primitiva que você vai obter aqui é x mais 1 sobre 4. Tranquilo? Se você não faz a conta aqui do lado, você vai perceber que vai dar exatamente isso. Tá? Então, aqui. Então, esse aqui, vou chamar de J, tá? Então, J vai ficar como? J é igual a esse vezes esse. Então, ó, vai ficar x mais 1 a quarta sobre 4. Agora, ó, menos a integral de x mais 1 a quarta sobre 4 dx. E aí? Bom, joga um quarto para fora. Tá? Então, vai ficar ó, x mais 1 sobre 4, aqui sobre 4, vai ficar menos 1 quarto aqui. Aqui, ó, x mais 1, 4 dx. E aí, o que a gente processa? Como é que a gente vai continuar? Repara, ó, eu vou introduzir aqui, eu vou chamar isso aqui de j, ou melhor, de i. E vou fazer uma conta aqui no lado. I é igual a x mais 1 aqui, a quarta dx. Então, se você olhar bem, eu posso fazer o quê? Uma mudança de variável, vou chamar isso aqui de x mais 1. du vai ficar dx, então aqui vai ficar u a quarta du. Então, aqui vai dar o quê? U a quinta sobre 5. Voltando a variável inicial, vai ficar o quê? X mais 1 aqui, sobre 5, ó, aqui, mais a constante que vem proveniente da integração. Mas vamos omitir, por enquanto, a constante proveniente da integração. Tá? Então, vou substituir aqui. Então, aqui, ó. Então, vou substituir aqui. Então, aqui vai aparecer o quê? Vou colocar aqui. Então, vai ficar igual a x mais 1 a quarta sobre 4. Isso aqui vai ficar menos 4. O quê? X mais 1 a quinta sobre 5. Tá? Mais, ó, aí acabou, né? Vamos deixar para introduzir a constante de integração no final. Então, aqui, ó, x mais 1 a quarta sobre 4, menos x mais 1 a quinta sobre 20, mais a constante que vem proveniente na integração. Tranquilo isso, pessoal? Então, ó, repare que eu usei a integração por partes, usei a integração por substituição, repara que eu usei a integração por substituição 2 vezes. Professor, mas aonde você usou a primeira vez? Onde você usou antes? Eu usei aqui, ó. Vou até fazer aqui, ó, conta aqui, ó. Fazer em vermelho, tá vendo? Então, aqui, ó. Vou chamar aqui de IJ, chamei de J, vamos chamar de I0. I0 vai ser quem? Essa integral aqui. Então, ó, de x mais 1
ao cubo dx. O que eu vou fazer? Vou proceder da mesma forma. U igual a x mais 1, então du é igual a dx. Então, aqui vai aparecer quem? Vai aparecer u ao cubo du. Da onde vou tirar o quê? A integral vai ser u à quarta sobre 4. Da onde saiu essa expressão aqui? Ó? X mais 1 à quarta sobre 4. Tá certo? E é da onde saiu essa expressão. Ah, tá vendo? Essa expressão saiu daqui. Tranquilo isso, pessoal? Ah, então a gente não tem problema nenhum a gente fazer no canto do papel essas continhas. A gente deixa aqui indicado. Isso aqui é evitar. Eu fiz de cabeça, mas isso aí é porque 30 anos dando a mesma disciplina, a gente acaba fazendo as coisas de cabeça. Mas, então aqui, tá vendo? Então daqui é que veio, tá bom? Então, pessoal, você vê a importância da integração por parte, tá bom, pessoal? Então, com isso, a gente finaliza aqui essa aula, nosso curso, né? Mas, assim, algumas palavras assim, para motivar vocês. É bom sempre lembrar algumas palavras, principalmente palavras de Paulo Freire, nesses tempos difíceis que estamos vivendo, né? Então, eu cito Paulo Freire para terminar essa aula, esse curso, essa disciplina, tá bom? Então, ó, é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, tá certo? Esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar, e esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir esperança. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Então, pessoal, com isso a gente finaliza o nosso curso aqui. Então, um forte abraço para todos.